Mateus 9, do 18 em diante. A palavra de Deus diz assim no 18: Enquanto essas coisas ele dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Agora 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Amém, irmãos? É um texto muito conhecido, tem nos evangelhos, e no evangelho de Marcos fala sobre Jário. Mas Deus falou muito comigo nesse texto aqui. Enquanto essas coisas ele dizia, e eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo. Era um chefe. Aquele tempo já estava todo corrompido também. Quando Jesus chegou na casa de Deus, Jesus expulsou os cambistas, já estava tudo corrompido. Mas aqui a Bíblia fala que ele era um chefe, um dos principais da sinagoga. Então vamos trazer para o dia de hoje, vamos trazer essa ilustração para o dia de hoje. Pode ser que ele seja uma pessoa requisitada, uma pessoa que poderia ter os melhores médicos, os melhores hospitais, as pessoas ali para o servi-lo. Tanto é que em Marcos diz que quando ele estava conversando com Jesus, veio um dos seus e falou bem assim: por que tu importunas ainda o mestre se a sua filha já faleceu? Deus falou muito no meu coração com essa palavra. Questões sociais diante de Deus não quer dizer nada. Muitas vezes você tem até dinheiro, muitas vezes você tem até os melhores médicos, os melhores hospitais, mas o momento desse aqui, ninguém mais poderia fazer nada por ele. Assim como eu vivi esses dias que ninguém poderia fazer nada, ele viveu do mesmo jeito aqui. A minha filha acabou de falecer agora mesmo. Quem é que pode voltar atrás? Quem é que pode dar vida? Eu e você pode dar vida se alguém vinha a falecer na nossa casa ou diante de qualquer outro lugar? Não. Esse chefe aqui também não podia. E o mais interessante nesse evangelho aqui, que chama ele de chefe. Ele tinha um nome, mas aqui era chefe. Deus está olhando o nosso coração, irmãos. Eu não sei porque você veio aqui essa noite, mas algo interessante é que quando ele, e é esse que um chefe aproximando, a primeira coisa que ele fez, o adorou. Você chegou aqui essa noite, você já adorou a Deus? Você sendo chefe ou você não sendo chefe? A primeira coisa que ele fez foi adorar. E se a gente ler a Bíblia, o próprio Jesus já expulsou alguns demônios, espírito imundo, na própria sinagoga dele, que ele era chefe ali. Então, irmãos, o segredo muitas vezes para que Deus age na nossa vida, para que Jesus age na nossa vida, sabe o que é? Agir da forma correta. A primeira coisa que devemos fazer é o quê? Adorá-lo. Ah, mas eu estou vivendo em meio ao caos. Adore. Eu estou alegre, canta louvores para Deus. Exalta o nome do Senhor. Eu amo os cultos no horário, porque quando a gente louva, né, Vitão? É para a gente adorar a Deus. E muitas vezes a gente investe os valores. É por isso que muitas vezes tem muitas pessoas doentes. Muitas pessoas que não conseguem nada. A gente não está falando parte financeira. Parte espiritual, intimidade com Deus. Se você o adora, você tem intimidade. Qual foi a última experiência que você teve com Deus? A gente fala de experiências passadas para que a fé das pessoas fortaleça e para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o cristão, ele tem que ter experiência com Deus continuamente. Deus quer usar a pessoa. Deus quer te usar. Mas muitas vezes está faltando o principal, a adoração. Muitas vezes a gente esquece do nosso posicionamento diante de Deus. Qual é o nosso posicionamento diante de Deus? De servo. O Senhor veio aqui na terra, veio como carne. E você viu. Qual foi o maior exemplo? O próprio Cristo. Muitas pessoas estão achando que é dono de igrejas. Tem pessoas achando que é dono de isso, daquilo. Mas vai ficar tudo aqui, irmãos. Aqui o Senhor é Jesus Cristo. Aqui não tem eu, nem fulano, nem ciclano. Aqui é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se você saiu da sua casa hoje e não adorou a Jesus ainda, esse é o momento de adorá-lo. O adorou e, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo. Primeiro ele adorou, mas ele falou bem assim,
Minha filha está morta, mas se tu, mestre, ir lá e impor as mãos, ela viverá. Fé. Muitas vezes a gente ora a Deus, mas duvida de Deus. O que adianta, irmão? A minha esposa conversou com o Fernando, não sei se foi ontem, e ela falou algo interessante que dentro do carro que eu chorei, quando ela falou como conversou com o Fernando. Ele não sabia da situação que eu estava vivendo, mas o Fernando falou assim para ela: em momento algum eu achei que Deus não ia agir. Em momento algum. Fé. Ele se compadeceu por algo que a gente estava passando. E muitas vezes Deus não está agindo na tua vida, e muitas vezes não está agindo na minha vida, porque a gente está pedindo da boca para fora. A gente não adora e nem tampouco tem fé. E ainda fica terceirizando orações. Antes de tudo acontecer, Deus me tratou muito sério. Eu falei para Deus assim: Senhor, o Senhor age quando há fé. Como está a minha fé, Senhor? Aí Deus falou assim no meu coração: Naamã também não acreditou quando o profeta Eliseu mandou ele descer no Rio Jordão 7 vezes. Mas depois que o meu profeta tinha falado, ainda que ele não acreditasse, a minha obra foi feita. Deus não precisa nem da minha fé nem da sua. Mas para que ele haja, tem que ter fé. E ele agiu na vida de Naamã, não foi por causa de Naamã, foi por causa do profeta. E muitas vezes Deus não age na minha vida nem na sua, porque a gente inverte os valores. A gente não adora e nem tampouco tem fé. O culto de oração é na quarta. E um dia eu aprendi algo com o meu pastor, que ele falou assim: quando alguém pede oração, a gente tem que orar, porque ela teve fé na nossa oração também. E esse chefe aqui, ele teve fé. Ele o adorou e falou assim para mestre: se o senhor for lá e pôr tuas mãos, a minha filha viverá. Os cristãos normalmente andam com o povo cristão. Vou citar aqui o nome do pastor, o pastor Isaías. Ele tem amigos que não é cristão, mas se ele for, a maioria das pessoas que estão na casa dele lá são todos cristãos, correto? Na minha é assim. Eu acredito que seja na vida de alguns irmãos aqui também. Então vamos adiante. O 23 diz assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama desse acontecimento ocorreu por toda a terra. Ele era um chefe da sinagoga. Será que as pessoas que estavam lá, em alvoroço, não conheciam a palavra também? Automaticamente sim. As pessoas que estavam lá em alvoroço, sabia da lei. Mas quando Jesus disse assim, eles riam-se de Jesus. Muitas vezes, irmãos, para que o milagre aconteça na vida de vocês e na minha vida, a gente tem que retirar pessoas que têm pouca fé e que não têm fé, que está dentro da nossa casa. Eles estavam aqui na casa do chefe. O cristianismo, ele tem que andar em sintonia. Quando eu cheguei diante do pastor, falei bem assim: pastor, aconteceu isso. O pastor falou bem assim: vamos orar, porque Deus vai agir. Por isso que somos um corpo, que é um ajudando o outro, e falta fé no nosso meio. Falta pessoas que busquem a Deus. E muitas vezes está no nosso meio, irmão. Eu glorifico a Deus por essa igreja. Eu glorifico a Deus por essa igreja, por este povo, pelos meus irmãos. Eu glorifico a Deus por cada vida que está aqui essa noite. Porque eu sei que são pessoas que estão buscando a palavra de Deus, buscando ser pessoas diferenciadas, o sal da terra. Hoje é dia de ceia. E a palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como está a tua vida hoje? O que você veio fazer aqui essa noite? Você veio agradecer e pedir? A gente pede para Deus também. A gente está recebendo as respostas de Deus. Muitas vezes falta o quê? Falta isso aqui, a forma correta. Como é que o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se a gente adorar a Deus pelo que Ele já fez na nossa vida, as polícias vão ter que fechar essa igreja aqui, pessoal. Porque 9, 10 horas não dá. Porque Deus já fez algo na tua vida. Se você veio aqui essa noite, é a permissão de Deus, irmãos. E aquele chefe tomou uma posição correta. Em meio ao caos, ainda quando ninguém poderia fazer mais nada, ele sabia. Porque ele já tinha ouvido falar, ele já viu Jesus. Se você não conhece Jesus ainda, você já ouviu falar. Então toma uma posição correta diante de Deus. Faça como esse chefe fez aqui. Ainda que tem pessoas ao seu lado falando: não, mais nada, que é isso? Que igreja que nada? Que fulano que nada? Aí eu vou acreditar em homens? A maioria das pessoas diz isso.
Eu vou acreditar em homens? Deus usa homens. Deus usa pessoas. Ainda que tiver pessoas assim falando na sua vida e torcendo contra, muitas vezes o impedimento do milagre de Deus é por causa disso. Então, que essa noite a gente possa tomar uma decisão na nossa vida, tomar uma atitude na nossa vida, tomar uma postura correta diante de Deus e falar assim, ó, assim, Senhor, que as pessoas ainda não acreditem. Eu sei que meus irmãos aqui acreditam no testemunho que eu dei, mas ainda que não acreditasse, Deus não deixou de agir por causa disso. Deus agiu. E Deus age e Deus quer agir na tua vida. É só se colocar diante de Deus da forma correta. Adore a Deus, irmãos. Esse é um momento ímpar na vida do cristão, que a gente vai participar aqui essa noite. Se examine-se e participa da ceia. E deixa Deus te usar. Amém?